Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando o Jornal Tele Brasil Notícias dessa semana e teremos em destaque o Programa Nacional de Imunizações que completa 50 anos. Também estaremos falando de um assunto bastante interessante porque o Brasil está abaixo da média global em número de estudantes em cursos profissionalizantes, um assunto bem interessante. Também estaremos apresentando a questão de turismo, porque a área de turismo tem novas ferramentas que ajudam a reunir dados da presença dos estrangeiros em turismo no Brasil. Não esqueça de nos acompanhar através do Facebook, que é Jornal Tele Brasil Notícias, com acompanhamento também pelo YouTube. Você que prefere informações impressas, você tem diariamente as informações no Facebook, sempre atualizada na página A Hora da Notícia, ou mesmo através dos sites. Lembrando que ali você tem fotos e também informações por escrito para você. Vamos então iniciar a edição desta semana do Jornal Tele Brasil Notícias. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que completa 50 anos de existência neste ano de 2023. O PNI é um marco na saúde pública, inclusive dos brasileiros, e também o maior programa de vacinação gratuita do mundo. Vamos observar. Atualmente, ele oferece 32 vacinas gratuitas na rede pública de todo o Brasil. A criação do PNI, em 1973, foi considerada um marco na saúde pública brasileira e se transformou no maior programa mundial de vacinação gratuita do mundo. Vamos falar agora da questão de diversidades na questão de contratação de funcionários para trabalhar em empresas que acabam trazendo mais lucros. É importante que na hora de contratar a diversidade e a inclusão são cada vez mais buscadas por grande parte das empresas, além de trazer benefícios para o clima organizacional e também pluralidade e aumenta também o lucro das empresas. Vamos observar. Foram 3 etapas seletivas até o Diego passar para uma vaga de emprego em uma multinacional, mas na hora de assinar a carteira, ele descobriu que não podia ser contratado. O motivo foi o preconceito. Ela retornou quase 2 horas depois com os meus documentos, entregou e falou: olha, infelizmente a gente não vai poder te contratar. Aí eu, mas por quê? Ela, então, você não preenche os requisitos. E eu comecei a insistir para ela o porquê que ela não queria me contratar, quais os requisitos eram. E aí foi quando eu questionei ela: é pelo motivo de eu ser trans? Aí ela, eu não quero contratar uma pessoa trans. Aí eu não tinha mais o que falar, eu só falei ok, tudo bem, e fui embora. Mais de 95% da população trans não consegue emprego formal no Brasil por conta da discriminação e da rejeição. Os dados são do Grupo Arco-Íris, que lançou, em parceria com a Prefeitura do Rio, um posto de atendimento que vai ajudar a comunidade LGBTI+, a entrar no mercado de trabalho. É um serviço concreto como esse, que ajuda as pessoas a terem autonomia financeira, resgatar sua dignidade, porque hoje eu tenho dito muito fortemente de que combater também a discriminação contra a comunidade LGBTI+, é trabalhar na inclusão econômica e passa pela questão do trabalho e renda. Mais de 50 empresas do Rio de Janeiro terão acesso aos currículos cadastrados. A ação está prevista para durar até setembro e atraiu candidatos como a Amanda. Ela está desempregada há quase um ano e busca vaga na área de hotelaria. Se já é difícil para uma pessoa cis, imagine para nós trans. Então a gente tem que provar, tá sempre provando que
que nós somos 3 vezes mais capazes de fazer o que temos que fazer. Algumas empresas já pensam em formas de aumentar a diversidade nas contratações. Esta empresa de cosméticos, por exemplo, fortaleceu a pauta em 2020, quando se juntou a 48 organizações no movimento pela equidade racial. A meta é que juntas elas contratem 10 mil funcionários negros em cargos de liderança até 2030. Tem uma vertente histórico-social, que é o compromisso que as empresas precisam ter com a sociedade como um todo, de reconstituir um passado que não é tão distante assim da escravidão no Brasil. E aí, quando a gente pensa no mercado de trabalho, no desenvolvimento da empresa e até na lucratividade, times mais diversos propõem ideias cada vez mais diversas e inovadoras, né? Porque cada um vai partir do seu lugar de fala, do seu conhecimento, da sua construção acadêmica e social, da sua vivência. Do total de funcionários, 61% são mulheres, 38% são negros e 16% são da comunidade LGBTI+. A ideia é que eles retratem a diversidade da população brasileira. Quando a gente tem ali essa mistura e essa inclusão acontecendo de pessoas, são pensamentos diversos, trocas, ambientes onde a gente pode realmente ter uma segurança psicológica para poder se colocar e para poder construir e para poder entregar para o nosso consumidor. Esta especialista afirma que a diversidade derruba barreiras e faz bem aos negócios. Times mais diversos inovam mais, criam soluções novas, apontam questões que ninguém apontou, né? Que são apontadas também por conta das nossas vivências. Então, são muitas as possibilidades de lucro para essa empresa, né? De ter times que também vestem mais a camisa, pessoas que têm um senso de pertencimento maior, porque aquela empresa é mais acolhedora do que outras. Saúde. Vamos agora falar de saúde, porque o mês de setembro é o mês de conscientização da doença de Alzheimer. Por anos, são diagnosticados aproximadamente 100 mil novos casos aqui no Brasil. Vamos observar. Nilzélia tem um capricho especial para cuidar de Dona Nilza. O amor da filha se fortaleceu ainda mais quando a mãe foi diagnosticada com os primeiros sinais da doença de Alzheimer, há 6 anos. A demência, ela realmente é avassaladora, né? E ela é uma doença muito severa, muito forte na vida das pessoas, porque muda realmente a rotina. O problema que afeta a Dona Nilza também acomete mais de 1.200.000 brasileiros. Setembro é o mês de conscientização em torno da doença, mas também serve para um alerta à população. Alguns maus hábitos acabam contribuindo para o surgimento do Alzheimer. Entre eles, a ausência de atividades físicas, uma alimentação ruim, uma rotina cheia de estresse e também a negligência com o sono, que acaba contribuindo para um envelhecimento precoce do cérebro. Essa neurologista atende muitos pacientes com a doença. Ela afirma que há novas medicações que podem parar o avanço do Alzheimer, mas a prevenção ainda é a melhor saída. E estímulo que a gente chama de estímulo cognitivo. Então, leitura, jogos, atividade intelectual, sair, atividade em grupo, também é bem importante para estimular o cérebro do paciente. E evitar fumo, evitar álcool, claro, que são fatores que podem degradar aí mais rápido a função cerebral. Dá um beijo, isso, feliz. O apoio da família, igual a de Dona Nilza, é fundamental para que os pacientes acometidos pelo mal de Alzheimer possam encarar a doença cercados de amor. Eu procurava no início saber por que eu fui escolhida, né? E hoje eu agradeço porque eu fui escolhida. Vamos então agora falar aqui do Brasil, porque o número de brasileiros em situação de rua realmente preocupa. A pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos e também da Cidadania está mostrando um aumento na população em situação de rua aqui no Brasil, sobretudo depois da pandemia da Covid-19. Vamos acompanhar com mais detalhes nesta reportagem. O
relatório População em Situação de Rua revela que em 2022, 236 mil pessoas viviam nas ruas do país, ou seja, para cada 1.000 brasileiros, um não tinha onde morar. O número vem 14 anos depois do último censo sobre essa população. A gente já vinha observando, né, o aumento, né, da população em situação de rua, né, isso é visível, né, para quem circula nas cidades, mas a gente já vinha percebendo, né, por meio também do acesso aos dados, que já ocorria um incremento aí ano a ano, né, especialmente durante e após a pandemia de Covid-19, né? Homens, adultos e negros são a maioria nas ruas do Brasil. As pessoas pardas e as pretas são as que mais sofrem violações de direitos humanos. E a faixa etária mais atingida é de 20 a 29 anos, seguida dos 30 a 39. 62% das pessoas em situação de rua estão na região sudeste. E o Distrito Federal é a unidade da federação com maior percentual deles. 3 em cada 1.000 habitantes vivem na rua. Entre as conclusões do relatório está a necessidade de fortalecimento de centros de assistência social como este e outros projetos voltados para a população em situação de rua. A ideia é, além de fornecer apoio para essas pessoas, também prevenir a situação de extrema pobreza e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. É o que espera o Carlos da Silva, que já vive nas ruas há quase 2 anos, desde que perdeu o emprego de pedreiro. Ele parou de trabalhar porque está doente. Eu cheguei aqui na sexta-feira e eu tô na rua até agora, entendeu? Hoje que eu consegui vir pra cá, não tem uma casa de passagem, vou continuar na rua, entendeu? Então vou continuar dormindo, né, na rua, por quê? Porque não tem vaga nos acolhimentos, nos abrigos, né? Então, quer dizer, eu não sei até quando eu vou ficar nessa situação, né? Esperando por atendimento, que agora tô afim assim, que tenha um atendimento, né, pra gente, né? Que tenha um lugar pra ficar, pelo menos pra gente dormir, tomar um banho, se alimentar direito e correr atrás da saúde, né? Muito bem, vamos falar agora, inclusive, do Brasil, que está abaixo da média global em número de estudantes em cursos profissionalizantes na educação. Educação profissionalizante, que é um tema bastante debatido, e uma pesquisa, inclusive, internacional, apresenta o Brasil abaixo da média mundial em número, justamente, de cursos profissionalizantes, ou seja, de estudantes matriculados nesse curso. Segundo o levantamento, 11% dos estudantes brasileiros com idades entre 15 e 24 anos estão matriculados em cursos profissionalizantes. Os dados da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostram que a média mundial é de 35% no caso de estudantes entre 15 e 19 anos e 65% dos 20 aos 24 anos. A legislação brasileira prevê a educação profissional e tecnológica visando o exercício de profissões e inserção no mundo do trabalho. Essa modalidade pode ser cursada junto com o ensino médio ou da educação de jovens e adultos, ou ainda após a conclusão dos estudos. Inclusive aqui no nosso jornal Tele Brasil Notícias, no nosso quadro que nós temos aqui também, que é o quadro Espaço Empresarial, nós apresentamos algumas informações deste material. Vamos acompanhar também aí para você entender a necessidade que se tem justamente das pessoas, dos estudantes estarem aí participando de cursos profissionalizantes ou integrando-se à escola a cursos profissionalizantes. Espaço Empresarial Internacional. E o Espaço Empresarial Internacional, em sua segunda edição especial para você, na segunda temporada, está de volta com a doutora Silene Alexandre e eu, Paulo Silva, falando agora sobre um aspecto que está preocupando todo mundo, é a questão de solução para uma taxa alta e a população sem emprego, sem condições, é justamente dar condições técnicas, elas fazerem cursos, atualizações e as empresas também se modernizarem, né? Porque... Não, mas as empresas hoje, eu estive olhando, as empresas estão investindo sim, este ano, muito mesmo no reciclagem do seu funcionário. Hoje tem algumas empresas pagando para os possíveis funcionários cursos de atualização, bem como profissionalizante.
O que foi incutido no brasileiro é faculdade. O que está faltando no Brasil são cursos técnicos. É o que está faltando no mercado. Sim, aliás, tem muita gente formada, porém sem exercer aquilo que ela acabou se formando. E com essas últimas informações, o nosso Espaço Empresarial Internacional vai ficando por aqui, voltando na próxima semana. Espaço Empresarial Internacional. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Saúde. Vamos falar de saúde e a questão dos exercícios físicos, que aliás tem a ver muito com a depressão. Por que será? Exercícios físicos podem ajudar justamente a reduzir os sintomas da depressão que muita gente apresenta. Confira esta reportagem que foi feita pela TV Pernambuco. Creuza começou a perceber que tinha algo errado com ela em 2008. Comecei a apresentar alguns sintomas bem característicos da depressão, mas eu não acreditava que aquilo poderia estar acontecendo comigo. Então demorou um bom tempo para eu assimilar e aceitar essa condição. E eu sentia taquicardia, um desânimo profundo, coisas que eu fazia antes, comecei a deixar de fazer. E isso foi progredindo ao ponto de eu cair numa depressão profunda. E mesmo ela sendo educadora física e sabendo da importância da prática de atividade física, foi difícil dar os primeiros passos para ter uma vida mais ativa. Imagina, você não tem ânimo para nada, você está ali permeado por uma pulsão de morte, onde nada faz sentido. Você desistiu da vida. Mesmo que você não pense em tirar a própria vida, a vida já não tem mais prazer nenhum para você. Hoje, depois de passar por muitos desafios, Creuza reconhece a importância da atividade física na melhora do quadro dela. Mas o trabalho para que a pessoa possa lidar melhor com a depressão precisa ser feito numa parceria entre a psicoterapia, tratamento medicamentoso com acompanhamento de um psiquiatra e a prática de exercícios físicos. A equipe multiprofissional ela é de fundamental importância, porque quando você está nesse processo de depressão, o quadro de aceitação é bem difícil. E aí a gente vai com um psicólogo, fazendo esse resgate da autoestima, mostrando que ela pode se empoderar novamente, que ela pode voltar para a sociedade. Associada a isso, a medicação muitas vezes é necessária com a ajuda de um psiquiatra e um educador físico, que aí começa a fazer toda uma atividade com essa pessoa. De repente um personal trainer ajuda, né, a trazer esse resgate e buscar nessa pessoa uma atividade que lhe dê prazer. Vamos falar agora dos consignados a beneficiários dos programas sociais. Importante entender que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele aprovou por unanimidade a liberação de empréstimos consignados para beneficiários dos programas sociais. Programas esses como Bolsa Família e também o benefício da prestação continuado, o tradicional BPC. Vamos acompanhar. A ação para barrar a liberação de consignados a beneficiários desses programas de transferência de renda foi aberta em agosto do ano passado pelo PDT. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala que o STJ está admitindo penhora de imóvel financiado com alienação fiduciária na execução de cotas. A quarta turma do STJ admitiu a penhora de imóvel financiado com alienação fiduciária na execução de cotas condominiais. O caso analisado trata de um condomínio de apartamentos com unidades privativas e áreas comuns. O condomínio ajuizou a cobrança das cotas em atraso de uma das unidades, mas não teve sucesso em primeira e segunda instâncias.
Ao indeferir o pedido de penhora do apartamento, a Justiça Estadual citou decisões do STJ no sentido de que, como o bem em questão não integra o patrimônio do devedor fiduciante, que apenas detém a posse direta, não pode ser objeto de constrição em execuções movidas por terceiros contra ele, ainda que a dívida tenha natureza propter rem. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial para permitir a penhora, mas considerou necessário que o condomínio exequente promova a citação do banco, credor fiduciário, além do devedor fiduciante. Se quiser pagar a dívida para evitar o leilão, já que é a proprietária do imóvel, a instituição financeira poderá depois ajuizar a ação de regresso contra o condomínio executado. De acordo com o ministro Raul Araújo, cujo voto prevaleceu no julgamento, o entendimento de que a penhora só poderia atingir os direitos relativos à posição do devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária, sem alcançar o próprio imóvel, é válido para qualquer outro credor do condomínio, mas não para o condomínio na execução de cotas condominiais. Neste caso, em razão da natureza propter rem da dívida, é necessária a citação do banco. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos também falar um pouquinho da cesta básica, porque em Aracaju, a cesta básica mais barata aqui do Brasil. A capital Sergipe, Aracaju, tem a cesta básica mais barata do Brasil, segundo o levantamento do Diese. Vamos saber mais nesta reportagem da TV APRP. O levantamento aponta que, mais uma vez, Aracaju tem a cesta básica mais barata entre as capitais analisadas. Alguns produtos, como tomate, feijão e açúcar, ficaram mais baratos. O Diese realiza esse levantamento mensalmente em 17 capitais. Em algumas delas, sobretudo as do Norte e Nordeste, há uma composição diferenciada dos produtos. Então, é preciso fazer essa ponderação, né? Porque Sudeste e Sul tem alguns produtos na composição da cesta que não são pesquisados aqui. Então, dadas essas diferenças aí, né, de produtos, realmente Sergipe, Aracaju, na verdade, vem tendo esse custo relativo mais barato mês a mês na comparação com as demais capitais. O levantamento referente ao mês de agosto ainda avalia o quanto representa o custo da cesta na capital sergipana. Quando compara, verificando que aqui tem um custo relativo mais baixo, ainda assim, para um trabalhador que recebe o piso nacional e após descontar os 7,5% da Previdência Social, ele comprometeu aí no mês de agosto para adquirir os produtos da cesta 44,44% da sua remuneração só para adquirir os produtos da cesta. Então veja que é um barato que na verdade leva quase metade do ganho do trabalhador, né? As condições climáticas contribuem para o aumento ou redução dos preços dos produtos. Um dos exemplos é o feijão, que reduziu em 4,43%. E a principal explicação é a condição climática favorável, que permitiu a maturação e colheita do produto. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil, e você que nos acompanha nas nossas páginas sociais. Antes de encerrarmos, vamos falar da nova ferramenta que está reunindo dados do turismo de estrangeiros aqui no Brasil. A Embratur e o Ministério do Turismo lançaram esta ferramenta, inclusive com dados de turistas estrangeiros aqui no país. O painel de dados de turismo oferece informações importantes para empresas e gestores públicos na questão de turismo.
Segundo o Ministério do Turismo, o setor é o segundo colocado na geração de emprego e renda no país. Perde apenas para a construção civil e representa 8% do PIB. Dados da Embratur mostram que entre janeiro e agosto deste ano, o Brasil recebeu mais de 4 milhões de turistas internacionais, superando em 8 meses o resultado de todo o ano passado, quando o país recebeu 3,6 milhões de pessoas vindas do exterior. Para manter o setor aquecido, a pasta pretende ampliar os investimentos para garantir um atendimento qualificado e diversificado. A gente precisa olhar para mais conectividade, por exemplo, com a cidade de Belém, por conta da COP, que vai acontecer daqui a 3 anos, aumentar a frequência de voos ou trabalhar para aumentar a frequência de voos em aeroportos do Nordeste e do Norte. Outra medida já concretizada foi o lançamento de um painel virtual de dados sobre a movimentação e estadia de visitantes nacionais e estrangeiros, o gasto realizado e a moeda utilizada, informações essenciais na elaboração de políticas públicas e na definição de prioridades e empreendedorismo. Cada gestor público olha para o painel e consegue ver uma informação diferente, uma oportunidade diferente. E eu acho que é aí que vem a riqueza. Muita gente pensando junto ao mesmo tempo as alternativas para o turismo do Brasil. Para abastecer a nova ferramenta, a Embratur realizou uma extensa pesquisa e o item segurança estava entre as prioridades, apesar de que para o governo a questão não deve ser direcionada ao turista, e sim a toda a população. As políticas de segurança não devem ser focadas no turista, elas devem ser focadas na população, e onde a população se sente segura, naturalmente o turista também vai se sentir. Mas ter um efetivo policial, por exemplo, que tenha alguns membros que falem um outro idioma, ou que tenham um celular que tenha um tradutor, tudo que possa ser suave, delicado, porém assertivo. Este foi o Tele Brasil Notícias, edição desta semana, que agradece a sua audiência e volta na semana que vem, e teve os apoios do João Vitor e de toda a nossa equipe técnica. Até lá!